No vídeo de hoje a gente vai descobrir quem era o Otsutsuki mais forte entre Urashiki e Momoshiki. Melhor que isso, vamos ver quem levaria melhor se ele saísse no soco. E já deixe nos comentários quem você acha que ganha. Condições de batalha. A luta acontecerá em um ambiente neutro e, mais importante ainda, as formas consideradas aqui serão somente as suas formas bases. Se vocês quiserem um vídeo das formas evoluídas, é só pedir, mas hoje vai ser só a forma base mesmo. Outra informação importante é que a gente só vai considerar os poderes que cada um tem, ou seja, esqueça aquela Bijudama que o Momoshiki lançou em Konoha e também todos os jutsus elementais que ele absorveu do Boruto. E obviamente não vamos considerar os jutsus também que o Urashiki absorveu, como o chakra senjutsu do Mitsuki e também os poderes do Sasuke e do Gaara. Dito isso, bora começar. O Urashiki era um Otsutsuki diferenciado, pois ele contava com duas variações de Rinnegan. Além disso, ele também tinha o Byakugan, que é meio que padrão entre os outros Otsutsuks. Já o Momoshiki também tinha o Byakugan, e também contava com Rinnegans diferenciados, sendo que os dele ficavam nas palmas das mãos. Os poderes especiais do Rinnegan do Momoshiki consistiam em absorver qualquer ninjutsu ou chakra pela palma da mão direita, e liberar eles com maior poder pela palma da mão esquerda. É bem apelão. Já os Rinnegans do Urashiki tinham habilidades distintas. O Rinnegan de coloração azul tinha o poder de voltar no tempo alguns segundos. E como ele disse, os olhos deles enxergavam o futuro, já que com esses segundos que ele voltava, ele já sabia o que iria acontecer e permitia ao Urashiki fazer a melhor escolha e assim se livrar de alguns ataques. Essa habilidade consumia uma quantidade de chakra mínima, pois o Urashiki utilizou elas inúmeras vezes consecutivas. No entanto, pela quantidade de tempo que se volta no passado ser muito curto, a técnica só é eficiente para a defesa, como o próprio Urashiki falou. Já o Rinnegan com cor de vinho, com 6 tomoes, tinha meramente o poder de abrir portais para as fugas do Urashiki. No entanto, o poder principal do Urashiki não dependia do Rinnegan, e sim da sua varinha. Com essa ferramenta, o Urashiki conseguia atacar seus inimigos e roubar grande quantia de chakra. Ele também contava com um pote onde ele conseguia armazenar esse chakra. O mais interessante é que o Urashiki conseguia usar as habilidades do chakra da pessoa que ele roubou. No caso do Gaara, ele usou várias rajadas de areia. Já no caso do Sasuke, ele usou alguns jutsus de fogo e também alguns ataques de raio. No entanto, ainda assim, existem alguns certos limites. O Urashiki só conseguia replicar ataques mais simples, como os jutsus de raio e fogo do Sasuke. Já ataques mais complexos, como a Amaterasu e Susanoo, ele não conseguia utilizar. Já o Momoshiki só dependia do seu Rinnegan como habilidade principal, o que de certa forma é até compreensível, pois ele meio que anula o ataque do inimigo e ainda podia devolver bem mais forte. Então faz sentido ele ser tão dependente com a técnica tão roubada. Já na questão de Genjutsu, o Momoshiki não mostrou nada. O Urashiki até mostrou ter conhecimento sobre, porém só conseguiu utilizar Genjutsu com chakra roubado da Mirai, então não vamos considerar aqui. Já no quesito Taijutsu, nenhum realmente era lá muito bom. No entanto, logo de cara, o Momoshiki conseguiu desferir um chute no Naruto, que literalmente fez ele sair voando para metros de distância. Já o Urashiki teve algumas pequenas lutas com vários ninjas, sendo eles o Boruto, o Naruto Kid, Sasuke e Jiraiya. Vale a pena ressaltar que o Urashiki nunca se engajou a fundo no Taijutsu, ele sempre complementava com algum ninjutsu aleatório. Ambos os outros Tsutsuki tinham a capacidade de voar, porém o Urashiki tem certa vantagem nesse quesito, pois quando comparamos o desempenho de cada um contra o Gaara, fica evidente que o Urashiki é bem mais rápido. Momoshiki na sua forma final conseguiu enganar o Gaara por um certo tempo, porém no final ele acabou pego pela areia. Já o Urashiki conseguiu escapar de vários ataques consecutivos da areia do Gaara, e detalhe, essa investida ocorreu no deserto, o que dificultou ainda mais para o Urashiki. E bem, como o Momoshiki foi pego na sua forma evoluída, já fica claro que nessa versão, que é a forma base, ele é mais lento. Porém, ainda tem mais o fato de que o Urashiki se livrou no deserto, e que dificultou ainda mais, enquanto o Momoshiki foi pego só com a areia de bolso do Gaara, que ele sempre carrega consigo. Então a vantagem no voo é sim do Urashiki. Mas e aí, quem é o mais forte desses dois? E muitos podem afirmar com convicção que o mais forte era o Momoshiki, porque ele era o superior do Urashiki. Porém, eu já mencionei antes e volto a repetir, a hierarquia dos outros Tsutsuki não é determinada por nível de poder, porque eles andam de planeta em planeta consumindo frutos. Então ficar mais forte e superar outro era muito simples, assim como a Kaguya fez com Ishiki quando consumiu o fruto da terra. Então não é porque o Momoshiki é superior na hierarquia que ele seja obrigatoriamente mais forte. Pelo menos até hoje nunca foi mencionado que as escolhas são por nível de poder. Mas enfim, quem é o mais forte desses dois? E a resposta é o Urashiki. E bem, no quesito habilidades, o Urashiki leva total vantagem, pois o Momoshiki só mostrou uma única habilidade própria na sua forma base,
que é a capacidade de absorver e devolver jutsus com mais potência. Porém, de certa forma, o Urashiki faz o mesmo, apenas com a diferença que não aumenta o dano do ataque. Mas uma vez que ele acerte a pessoa, ele adquire boa parte dos poderes dela. E embora não tenha a habilidade de aumentar a potência como o Momoshiki, ele ainda tem algo que é mais efetivo. Quando o Urashiki acerta alguém, ele não toma só os poderes, mas também o chakra, e isso meio que já deixa as pessoas derrotadas, pois chakra é energia vital, e quando você perde muito, você fica muito fraco. E a gente já viu isso com Gaara, que ficou bastante afetado depois de ter sido acertado pelo Urashiki. O Sasuke também passou todo o arco da viagem no tempo afetado e sem chakra, por causa do ataque do Urashiki, e o Mitsuki também até chegou a perder a consciência instantaneamente. Então, além de roubar os poderes para si, ele ainda meio que nocauteia a pessoa ou deixa ela muito fraca de tabela. A Geek, mas a habilidade de devolver o ataque com mais potência é muito mais apelão e até mais útil em batalha. E bem, na verdade não é não. O Momoshiki só absorve ninjutsu se você atacar ele com ninjutsu, porém se você não atacar, ele fica sem nenhum poder. Já no caso do Urashiki, mesmo que você não ataque ele, nada impede ele de te atacar e ainda assim pegar seus poderes na marra. Outro caso é se o adversário só usar taijutsu, como o Gai e o Rock Lee, ou apenas se for muito bom em taijutsu a ponto de se garantir sem usar ninjutsu. É mais uma situação que o poder do Momoshiki é totalmente inútil, pois no caso do Gai, o Momoshiki vai absorver o quê? A pressão do Hirodora? Não tem como. Porém, o Urashiki ainda assim pode afetar o usuário de taijutsu e ficar com o chakra dele, e de tabela deixar o adversário fora de combate ou muito fraco por tirar muito chakra dele. E o melhor exemplo disso que eu tô falando é quando o Momoshiki estava sem nenhum poder absorvido e o Darui estava perseguindo ele. O Momoshiki não conseguia fazer absolutamente nada, porque ele não se garante no taijutsu, e ele não tinha nenhum poder para jogar, e ele depende exclusivamente que a pessoa ataque ele, como eu já falei. Se não atacar, ele vira um inútil, então ele só conseguiu ficar aqui fugindo ridiculamente. Além disso, o Urashiki ainda tem a capacidade de ficar voltando no tempo e escolhendo a melhor forma de evitar ataques inúmeras vezes, o que torna muito difícil de conseguir de fato acertar ele. Então sim, entre os dois, o Urashiki é bem mais forte. Mas e se ele saísse no soco, o Urashiki ganharia? Bem, os dois já conhecem a habilidade de ambos, então não tem sentido o Urashiki atacar usando ninjutsu. Já o Momoshiki não tem ninjutsu próprios, e o taijutsu do Momoshiki é pífio. Lembra o chute que fez o Naruto voar? Pois é, foi o Naruto base e que estava distraído, com a guarda baixa, sem nenhuma resistência. Ainda assim, o dano que o Momoshiki causou foi 0. Já o Urashiki mostrou que pode evitar vários ataques consecutivos, usando essa habilidade de voltar no tempo. Caso o inimigo vacile, pode até usar a habilidade de forma ofensiva, então as chances do Momoshiki conseguir tocar o Urashiki são quase nulas. Já o Urashiki mostrou que voa bem mais rápido que o Momoshiki, então ele também teria vantagem nas suas investidas e nos seus ataques. Ele também mostrou ser melhor em combate corpo a corpo, pois querendo ou não, o Urashiki enfrentava 4 adversários ao mesmo tempo. E mesmo que ele acabasse fugindo no final, ele ainda assim dava algum trabalho, e até conseguiu ferir o Jiraiya pra valer, e humilhou o Sasuke nessa cena aqui. Na moral, né, o Sasuke passou muita vergonha em Boruto, né? Mas enfim, o Momoshiki base não tem chances, o máximo que ele conseguiria seria fugir com o rabo entre as pernas, assim como ele fez contra o Darui. Como defesa, o Urashiki tem a habilidade de voltar no tempo inúmeras vezes, e no ataque ele tem sua varinha, que poderia ferir o Momoshiki mortalmente, e até mesmo roubar o chakra dele. Então se tivesse um confronto entre esses dois, o Urashiki com certeza levaria melhor. Mas fala aí meu parceiro, se tu chegou até aqui, provavelmente tu gostou, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!